Olá, desenhistas! Estou aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Viviane Silva, mas aqui vocês me conhecem como Vivi Howard ou a desenhista de combate. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, mas ele é muito importante também, que é a questão de organização e rotina em relação aos estudos. O que eu vou mostrar aqui para vocês é a minha rotina, a minha organização, certo? O que eu programei para mim, de acordo com o meu dia a dia, as minhas coisas. Não necessariamente vocês vão ter que fazer o que eu estou mostrando aqui. Vocês podem sim adaptar algumas coisas, se achar legal, vocês colocam na rotina de vocês. Mas o mais importante aqui é programe uma rotina de estudo de acordo com a sua realidade e não a realidade de outra pessoa, tá bom? Uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber durante esses meses que eu já comecei a estudar de verdade, como vocês sabem, foi que antes de eu ter uma rotina, eu precisava saber o que eu queria. Eu teria que definir o que eu queria de verdade. Ou seja, definir qual área na arte eu gostaria de seguir. Se era concept, animação, quadrinhos, ilustração, sabe? Eu precisaria definir um caminho, que é a primeira coisa que eu tive que fazer, tá? Definir o que quero. O que eu quero com a arte. Como eu já sei quero trabalhar como concept, com design de personagem voltados para videogames. A segunda coisa é tipo referências. Tá, eu já sei o que eu quero. Agora eu só preciso buscar referências. Referências de artistas, livros, vídeos, cursos. Beleza. Até aí, então, fica essas quatro coisinhas para a gente buscar. Mas a primeira, mais importante, é artista. Você precisa buscar referências. Que foi no caso que eu fiz, referências. Em relação a referências, que é uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, é que existem milhares de artistas incríveis. E a gente colocar como referência para o estudo, para estudar 50 artistas, não é bom. No meu caso, não foi bom, porque eu fazia muito isso, eu não sabia, eu não definia. Então, eu escolhia entre 2 a 3 artistas no máximo. Mas, Vivi, tem tantos outros que eu queria. Mas no meu caso eu preferi definir 3, para que eu não ficasse toda hora procurando, buscando, nem nada do tipo. Então eu definia 3 artistas que trabalhavam da forma que eu gostaria e quero trabalhar no futuro. Então eu deixava isso bem claro, eu não colocaria 5, 10, 20. Eu já fiz isso, então acabou deixando minha cabeça muito bagunçada. Porque 3 artistas que fazem o mesmo estilo de trabalho, por mais que não seja tão parecido, eu tenho tipo um artista que me inspira em relação à linha, de outro já traz a questão da cor, e outro às vezes a forma como ele monta um portfólio, mas todos os 3 trabalham na mesma linha do que eu quero trabalhar, que seria no caso no concept art. Agora vai em questão, ou seja, você já definiu, você já sabe o que você quer, você já buscou referências de artistas. Agora você vai começar a buscar o que você tem que estudar. Tá, beleza. Vivi, Concept Art estuda perspectiva, design, gestos, anatomia, estuda de tudo um pouco. Beleza, isso aí a gente já sabe. Já sabemos que é dessa forma que acontece. E o terceiro ponto importante é como organizar os estudos. Que vem a questão da organização, que é a mais difícil. Que é organizar o que vai estudar. Que é organizar material.
que foi no caso que eu fiz. Ok, essa questão de organizar material vai muito de cada um. No meu caso, eu tenho uma rotina montada para mim para estudar durante um ano. Eu vou falar dos 3 primeiros meses. Já estou com 2 meses, vou entrar no terceiro mês. Que eu estou estudando gestual, proporções e fórmulas, perspectiva, que é o que vocês sempre estão vendo aqui. É por isso que eu sempre estou repetindo sempre esse mesmo assunto, porque é o que eu estou estudando de verdade. Lógico que em 3 meses eu não vou me tornar uma grande artista. Não, eu só estou aprendendo, fortalecendo aquilo que eu não sabia. Então, 3 meses, para mim até então tá uma boa. Ok. Eu já sei o que eu devo estudar. Existem milhares de livros de perspectiva, milhares de livros de gestual, muita coisa. Então, para mim não ficar perdida, eu escolhi um de cada. Ah, como assim, Vivi? Em questão de gestual, no estudo para gestual, eu escolhi um único livro, que foi do Mike Matese, que é o Force, né? Pronto. Vivi, mas tem o do Michael Hampton. Tem sim, é muito bom, só que eu acho muito acadêmico dele. Então, eu me dou super bem com o do Mike Matese. Beleza, e perspectiva, Vivi? Beleza, perspectiva. Eu usei aquele pequeno livrinho, que é Perspectiva Made Easy, né? Vivi Made Easy. Vamos só colocar aqui. Eu que eu esqueci o nome do autor, tá? É um livro barato e, e muito simples de entender. Pra mim tá funcionando super bem. Uma coisinha ou outra eu pego de referências do Pinterest e tal, mas de início é um livro que serve super bem pra mim, não sei pra você. Mas eu vi, tem do Scott Robertson, que é o Hot Draw, se não me engano. Acredito que seja esse, se eu não estiver enganada. Mas ele é muito complexo, muito complexo. E é mais em relação a design para carro, para naves, essas coisas. Mas acho difícil. Eu acho ele um livro muito matemático. Não que ele seja ruim, mas vai me servir, talvez não agora, mas no futuro. E em relação, temos aqui gestão, perspectiva e proporção. Pro- Proporção. Proporção, gente, eu peguei o do Lumes. Do Lumes. É que eu esqueci o nome. É Drawn. Eu esqueci literalmente o nome. Mas eu vou tentar deixar na descrição todos os nomes dos livros que eu estou utilizando. Lembrando, eu só tenho esse livro aqui. Esses dois aqui, que são caríssimos, não comprei, consegui em PDF, tá? Quase que não acho, mas eu consegui. Beleza. Eu já tenho os meus livros de apoio. Como eu estudaria isso? Como eu estou estudando, na verdade, né? Como eu estudaria, como eu estou estudando. Beleza, já defini. Mas eu vi, eu preciso de alguém que possa me explicar, já que eu não estou fazendo um curso. Canal no YouTube. Defina canais no YouTube. Tipo, não coloca um monte de vídeos para você ficar assistindo. Vocês têm que filtrar isso também. O conteúdo que vocês vão consumir. Beleza, nessa parte a gente já organizou o nosso material. Mas como vai ficar a rotina, o dia a dia? Tá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Eu também botei na minha cabeça que eu tinha que estudar 8 horas, 10 horas por dia, sabe? E não foi legal. Não foi legal. Hoje eu tenho uma rotina de estudo que realmente funciona. Antes eu tinha que comprar todos os livros que as pessoas estavam indicando, porque se eu lesse aqueles livros eu me tornaria a artista que eu queria ser. Eu teria que comprar todos os cursos, porque se eu comprar todos os cursos, eu queria, sabe, essa coisa louca, ansiosa, terrível que a gente, quando tá iniciando, até volta de novo, quebra muito a cabeça. Eu fazia muito isso e eu parei, tá? Hoje eu tenho uma rotina de estudo muito mais funcional. E, sendo bem sincero, eu tô aprendendo muita coisa. Minha rotina de estudo em relação a horários
a horários funciona assim. Eu estudo mesmo, 4 horas. Vivi, tu estuda essas 4 horas direto? Não. Eu divido por blocos. Ou seja, eu tenho o bloco, eu tenho um bloco, o bloco um, eu tenho o bloco 2 e tenho o bloco 3. E não necessariamente eu tenho um bloco 4. No bloco um eu estudo uma hora, uma hora, perspectiva. Eu estudo perspectiva. Como você faz, Vivi, esse tempo de estudar perspectiva? Caixas, rotação de caixas, pontos de fuga de 3 pontos, mas eu não faço rápido, eu faço devagar, sempre prestando atenção no que eu estou falando, ou no que eu estou fazendo, na verdade, para poder entender onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar e faço anotações, que é muito importante. No bloco 2, que já é a coisinha que a gente ama muito, que é gestual. No gestual, eu estudo 2 horas. Tá aqui, gesto. Eu estudo 2 horas. E no bloco 3, eu estudo uma hora proporção. Uma hora proporção. Temos aqui as 4 horas fechadas. Só que eu não estudo direto. Estudo, tiro 10 minutinhos de pausa, volto de novo, estudo 30 minutos, pauso 10, vou revendo e tudo e tal. Às vezes não dá tempo eu estudar tudo que eu queria em uma hora e às vezes em 2 horas, certo? Então, às vezes eu reverto. Eu pego 3 horas e estudo tanto gesto e proporções juntos. Faço gestual, já trazendo um pouquinho de proporção, entre outras coisas. Isso me ajuda demais. Tá um pouco complexo isso aqui para vocês, mas essa aqui é a minha rotina, tá, gente? Demorou um pouco para me aprender, para mim, eu testei muita coisa e isso tá funcionando para mim, certo? Em relação aos meus horários, são esse. Vivi, mas é qual horário que você estuda? Pela manhã. Eu estudo pela manhã, sempre após eu fazer minhas tarefas de casa e minhas coisas que eu tenho que fazer. Eu foco 100% nisso aqui, sem distração. Beleza, Vitor, estudou 4 horas pela manhã e à tarde, à noite, tu faz o quê? Eu começo a trabalhar com concept art. Você trabalha para alguém? Não. Eu finjo que eu estou trabalhando para alguém. Eu tenho um briefing e eu vou criando personagens, fazendo todo o processo. Então, à noite, eu pego tudo isso aqui e vou aplicar. E vou aplicar em um personagem. Mas, Vivi, você só está estudando perspectiva, gestual e proporção. E personagem envolve muitas outras coisas. Sim, verdade, envolve. Mas eu uso o que eu estudo e aplico. Mesmo a linha estando ruim, às vezes a composição, às vezes o design, muita coisa não fica legal. Mas eu aplico, porque a melhor coisa que eu estou fazendo agora na minha vida é sempre que eu estudo, eu vou aplicar. Nem que seja num estudinho rápido ali no caderno mesmo, ou até na lousa, faço um personagem rápido tentando ali analisar. Eu faço dessa forma aqui. Então, ou seja, eu defini o que eu quero, eu já tenho minhas referências, eu já organizei meu material de estudo e eu já coloquei os meus horários também. E o mais importante é aplicar muitas e muitas vezes. Poxa, Vivo, você todo dia faz um personagem? Não, gente, todo dia não. Eu boto um exemplo
tem 7 dias da semana, estudo 6, tenho que descansar um, né? Então, durante esses 6 dias, à noite eu trabalho um pouquinho no meu personagem. Como eu já postei no Instagram, é muito infantil ainda, mas são coisinhas que eu ainda estou trabalhando. Então, tipo, no primeiro dia eu trabalho só a questão da silhueta, no segundo dia eu trabalho em questão de expressões faciais, terceiro dia eu já trabalho poses mais dinâmica, no quarto dia eu já começo a trabalhar ali no turnaround, definir algumas coisinhas, no quinto mais uma finalizaçãozinha, e no sexto dia eu reviso e tento montar como se fosse literalmente uma folha de portfólio que eu fosse entregar para um cliente. Eu faço dessa forma, porque como eu quero trabalhar com isso, eu preciso fazer essas coisas, mesmo que saia errado, mesmo que saia feio, mas quando isso acontece, o feio, o errado, faz com que eu tenha muitas dúvidas, eu anoto as minhas dúvidas, então começo a pesquisar para tentar entender onde eu posso melhorar, entendeu, e tal. Vai me faltar ainda muitas outras coisas? Vai, mas eu já estou começando a entender como funcionaria trabalhar para uma empresa, para um cliente. Eu já começo a me colocar esse desafio. E nada melhor do que desafiar você é você fazer, é você criar. As cores não batem, é feio a linha e tá tudo bem. A gente está aqui para aprender de verdade, eu estou aqui para aprender e muito, mas isso que eu estou fazendo agora, eu vou colher lá na frente. Talvez daqui a uns 5 anos, ou mais, ou menos, né? Por isso que eu faço dessa forma. Essa é basicamente a minha rotina de estudo. E tem uma coisinha também muito importante que eu queria falar para vocês. Se você estiver fazendo um curso, se você tiver um professor, se você já definiu o que você quer, se você já tem sua rotina boa, bacana, aproveita o máximo que você puder se você tiver com um professor. Porque as dúvidas que você tiver, você já tem alguém, você já tem com quem tirar essas dúvidas. Então, vai te adiantar muita coisa. Tem muita coisa que eu faço que eu não tenho um professor. Então, eu acabo demorando mais a resolver certas coisas. Mas, pretendo sim fazer um curso, ter um professor para me guiar. E isso vai ser, ó, divisores de algo gigantesco na minha vida. Mas, por enquanto, é isso aqui. Por isso que eu falo para vocês, eu estou pensando no longo prazo, não nesse um ano. Meu pensamento nesse ano é fortalecer os meus fundamentos, é aprender, é entender um ano inteiro, focando nisso. Para lá na frente eu colher os frutos, mas por que eu penso dessa forma? Porque a arte a gente precisa levar a sério. Um exemplo, se você for fazer uma faculdade de medicina, você não vai se tornar médico em um ano, vai? Então por que eu me tornaria uma grande artista em um ano? Esses artistas que a gente gosta, eles têm mais de 10 anos de carreira aí, ó. Muito mais. Então a gente tem que levar a sério e entender que é um processo, sabe? Começa aqui pra vir pra cá. Então, da mesma forma que você levaria a sério se você estivesse na faculdade ou fosse estudar para um concurso, leva a sério também ser artista, tá? Muito a sério. Então, eu estou levando a sério e é por isso que eu estou fazendo isso e tá me ajudando. E até a próxima, pessoal. Obrigada e fiquem com Deus.